Ok. É nessa que eu me ferro. Você faz a inicial, Ju? Passo, vamos lá. Vamos nos preparando, vamos serenando os nossos corações, elevando os nossos pensamentos a Deus e ao nosso querido Mestre Jesus, pedindo a espiritualidade maior que nos acompanhe, que nos intua, que nos inspire nessa aula de hoje, que intue e inspire a Luzia para que ela faça uma aula tranquila, que flua tudo bem, que possamos trocar conhecimento, que possamos aprender um pouco mais dos ensinamentos de Jesus, através do estudo do nosso livro, que possamos ter uma aula abençoada, com muito amor, agradecendo a saúde, a proteção de todos aqui, que estamos bem, que estamos tranquilos, e que possamos usufruir desses conhecimentos na nossa vida prática, no nosso dia a dia, colocando em prática e vivendo mais os ensinamentos de Jesus. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Ju, você vai fazendo Oi. a enquete? Vamos ver se dá Vou certo. fazendo. Deixa eu ver aqui, pronto. Você vai falando Tá. aí, tá? Vai dando ok aí. Ok, eu te aviso. Então, a gente vai falar hoje a segunda parte do nosso lar, a psicografia do Chico pelo espírito de André Luiz. A gente vai abordar agora os capítulos finais, que é do 25 ao 50. Pode passar a primeira enquete. Vamos lá, vamos ver se eu vou acertar isso aqui. Vocês estão vendo a pergunta aí? Eu não estou. Não. Por enquanto, não. Por enquanto, não. Não. E agora? Agora sim, eu estou vendo. Vocês estão vendo? Ah, então tá. Podem responder. Então, mas como está encerrado, essa talvez não... Mas eu reiniciei. Ah, então tá. Então vamos ver se eles Consegui conseguem. reiniciar. Beleza, deu certo. Nós estamos em 9. Eu coloquei aqui o negocinho que tinha do lado, do compartilhar, e aí estava reiniciar a enquete, aí eu consegui reiniciar. Você espera só antes de finalizar para eu ler a pergunta, porque eu não tenho a pergunta no meu slide. Tá bom, não, tá tranquilo, aí você me fala. Faltam 2 pessoas responderem. Isso. Vamos lá, pessoal. Falta uma. Pessoal, quem falta responder? Se tiver com dificuldade, coloca A ou B e coloca no bate-papo. Só para a gente não perder muito tempo, né? De ficar... É, porque tem bastante pergunta. Deixa eu fazer a pergunta já, e aí, quando acabar, você encerra, tá? Tá bom. A pergunta é: André Luiz pergunta para a dona Laura se havia recordado do seu passado logo após a sua vinda ao nosso lar. Pode encerrar. Encerrei, vou compartilhar. Tá, então, 25% respondeu, ela logo lembrou do seu passado, e 75% somente espíritos seguros de si recordam espontaneamente. Então, vamos ver qual é a alternativa. Você fecha a enquete. Isso, cada um pode fechar a própria enquete, tá? Ah, tá. Beleza. Então, vamos ver Eu qual já é a interrompi resposta. o compartilhamento, aí cada um fecha aí porque fica estampadinho na tela.
Ah, tá bom. E a resposta é: somente espíritos seguros de si recordam espontaneamente. Então, vamos ver qual é a parte do livro que está explicando isso. O André, já acomodados na sala, André Luiz quis saber também sobre a dona Laura havia recordado o passado. Logo após sua vinda, ou esperou o concurso do tempo. Então, aí ela conta o seguinte: quem lembra o crime cometido ou o crime de que foi vítima, sente-se infeliz. Então, vocês imaginem, a pessoa acabou de desencarnar, já vem a enxurrada de lembrança. Será que isso seria uma boa? Portanto, só os espíritos seguros de si recordam espontaneamente. Eu não quero, logo de sopetão, eu não quero, não. Tinham lembranças vagas do passado que causavam perturbação. Consultaram o Ministério do Esclarecimento, isso o casal, né? E tiveram acesso primeiras anotações de suas experiências passadas, abrangendo 3 séculos. Apenas 3 séculos. Depois de longo tempo de meditação, foram submetidos a operações psíquicas a fim de lembrar este período. Então, ou seja, eles foram preparados para conseguir receber essa carga de informação, que não é pouca coisa e não é uma coisa muito suave da gente assistir, né? Então, segunda enquete. Vamos lá. Eu perdi a primeira. Oi? Eu perdi a primeira, caiu aqui. Eu quero tirar aquela tela que fica marcando quando você está. Eu perdi a oração, da oração para cá, não perdi tudo. Você caiu da internet, isso? Caiu. Tá, não tem problema. Vamos começar agora da segunda em diante para você. Vamos lá, estão vendo aí? Estou. Agora sim. Pode. Então, a pergunta é: Genésio era paciente das câmaras de retificação ou um dos ministros da regeneração? Que raiva. A Cris conseguiu responder, Respondi. mas falta mais Falta um. uma pessoa. Alguém não está participando. Ah, Pronto, deu agora certo. foi. Vamos lá. Então, uma pessoa falou que foi da retificação e as outras falaram que é um dos ministros da regeneração. Então, vamos ver. Um dos ministros da regeneração. Essa era difícil mesmo de lembrar. Essa eu vou desculpar. Trabalhando, enfim. Com a ajuda de Dona Laura e a autorização de Clarencio, André Luiz foi encaminhado à presença de Genésio, que era um dos ministros da regeneração. E este o liberou para observar sob os cuidados de Tobias as câmaras de retificação, localizada no umbral inferior. Então, ali foi uma visão não muito agradável, né, para o André. Era a ala masculina e o odor ambiente desagradável devido aos resíduos mentais de pensamentos inferiores dos que ali se achavam. Então, as pessoas recém-desencarnadas estavam lá, já tinham passado pelo umbral, estavam sob tratamento. Tobias começou a aplicar passes de fortalecimento em cada um. Após a operação, vocês lembram, o André Luiz também recebeu esses passes, né? Após a operação nos 2 primeiros, começaram ambos a expelir negra substância pela boca, espécie de vômito escuro e viscoso. Então, você imagina que toda uma carga de negatividade, de ansiedade, de culpa, já estava sendo liberada através do passe e que eles estavam conseguindo colocar para fora. Gente, se vocês tiverem dúvida em algum das passagens aí, vocês interrompam aí, abram o microfone e vai perguntando, tá ok? Vamos lá, terceira pergunta. Então, a terceira é: Narcisa foi aconselhada pela ministra veneranda
a corrigir desequilíbrios do sentimento em serviço durante 10 anos. Isso é verdadeiro ou é falso? Falta alguém? Vamos lá. Pronto. Encerrei. Compartilhando. Então, 2 pessoas colocaram falso e os demais verdadeiros. Vamos lá ver. Verdadeiro. Então, vamos ver a passagem do livro que fala. Novos pacientes. Encerrada a prece coletiva ao crepúsculo, Tobias ligou o receptor, rádio, a fim de ouvir os samaritanos em atividade no umbral. Então, isso eu achei muito interessante quando eu li, essa maneira deles conseguirem se comunicar com outros trabalhadores, com outros setores do trabalho, né? Estabelecido o contato, foi transmitido que o trabalho conseguiu remover 29 espíritos. Eles precisavam passar informação porque as pessoas lá nas câmaras, elas tinham que receber e se preparar, se organizar para conseguir receber esses espíritos. Seguiu-se o atendimento aos doentes e André Luiz se impressionou com a dedicação de Narcisa, que lhe contou sua história. Então, qual foi a história de Narcisa? Ela precisava encontrar alguns espíritos amados na Terra, mas foi aconselhada pela ministra veneranda a corrigir desequilíbrios do sentimento em serviço durante 10 anos. Ainda faltava, na ocasião, 3 anos e meio. Então, só voltando aqui. Então, veja como é importante o nosso trabalho. O André já achava que a Narcisa era top, né? Uma pessoa dedicada, uma pessoa envolvente, companheira, caridosa, auxiliando ele em todo aquele processo de adaptação. E ela estava fazendo o quê? Ela estava trabalhando para conseguir voltar na Terra, para conseguir concluir o seu processo. Mas, para isso, ela precisava se doar trabalhando, né? E olha que o trabalho dela não era fácil, era um trabalho envolvendo situações bem complicadas, espíritos ainda muito complicados naquele processo de passagem, né? De um plano para outro, né? Então, a ministra Venena falou assim, olha, você fica aí, trabalha um pouquinho, trabalha só 10 anos, porque quando fala 10 anos, a gente tem a nossa questão de tempo. No plano espiritual é outro, mas para o André foi explicado dessa maneira, né? 10 anos, né? E ainda faltavam 3 anos e meio para ela, né? Então, ou seja, o trabalho é incessante, é interrupto, e é muito importante para a gente conseguir evoluir, tanto aqui como lá. Então, próxima enquete. Vamos lá. Prontinho, vamos lá. Então, a pergunta é, porque a mulher que pedia socorro no portão do nosso lar não foi socorrida. Encerrando. Unanimidade. Ah, legal. É isso mesmo, ela não reconheceu o seu mal. Ela não reconheceu o seu mal. E olha que ela não fez pouco, não, né? Atendimento negado. O André até ficou meio assim, questionando, né? Por que não pôde ajudar, né? Então, vamos entender. Anunciou que infeliz mulher pedia socorro no grande portão que dá para os campos de cultura. Está rodeada de pontos negros, ao que Narcisa confirmou ser caso grave. Então, até então, o André não estava entendendo nada. Na porta, a mulher gritava socorro para que se lhe desse abrigo.
reclamava o paraíso aos eleitos. Então, ele desencarnou, né, achando que ia para o céu, que estavam os anjinhos esperando, que estava tudo. Aí ela se viu naquela situação, falou: o que está acontecendo? Né? E aí chegou lá, conseguiu chegar até o portão do nosso lar. Então, ela acabou, na verdade, dando uma escapada, né? Porque para você chegar até esse ponto, eles são todos amparados, são espíritos que já têm essa compreensão, a mesma coisa que aconteceu com o André. Mas, no caso dela, ela conseguiu chegar, e por isso que tem esses portões no nosso lar, justamente para esses espíritos que conseguem chegar, mas que, para poder entrar, existe um certo critério, né? Que seria qual? André Luiz não estava vendo os pontos negros, ele não enxergava. Ele diz que não em função da pouca visão espiritual. Então, o companheiro dele falou assim: olha, você não está vendo ainda porque você não está ainda nesse processo, não está ainda nesse patamar. E, ao chegar, Paulo descreve os 58 pontos escuros, representando 58 crianças abortadas. Em cada mancha, Paulo via a imagem mental das crianças aniquiladas por golpes e asfixia. Era preciso abandoná-la à própria sorte. Na instituição, só se atende doentes que reconhecem o seu mal e tentam curar-se. Então, aqui, ó, era preciso abandoná-la à própria sorte. A gente sabe que, na verdade, essa frase ela não é totalmente verdadeira, porque os espíritos estão sempre amparados. Mas o problema é que ela não reconhecia os próprios erros. Ela achava, na verdade, que tinha auxiliado aquelas mulheres fazendo aborto, né? Então, ela não tinha ainda a compreensão. Então, não é que ela ia precisar ficar abandonada à própria sorte. Ela ia precisar ficar ainda um tempo no umbral para poder fazer a reflexão, fazer esse entendimento de todo esse processo, né? Que foi a mesma coisa que o André passou. Só que o André foi passando, mas depois ele falou assim: eu preciso melhorar, e aí fez a prece. No caso dela, ainda ela se revoltava, ela gritava, ela fazia escândalo, ela achava que ela merecia entrar. Próxima. Vamos lá. Pronto. Com a quinta enquete. Qual a finalidade dos salões verdes? Era salão destinado a ouvir música e relaxar, ou é salão destinado ao serviço da educação no Ministério Do esclarecimento, obra da ministra. É que você não consegue ver, mas se colocar o mouse em cima, ele mostra o resto. Ah, tá, beleza. Mas eu descobri só agora isso, tá? Porque eu também semana passada. Mas eu coloco aqui e não vai. Em cima da questão assim, em cima da reticências? Ah, vai sim, agora eu vi também. Ah, bonitinho, tá vendo? A gente vai aprendendo junto o negócio aqui. Vamos lá, falta um, hein? Foi. Encerrando, compartilhando. Então, foi unânime também. É um salão destinado ao serviço da educação no Ministério do Esclarecimento, obra da ministra Veneranda. Tá? Então, eu achei que eu ia pegar alguém aqui achando que ela está naquele salão de música lá, né? Mas eu não peguei ninguém. Beleza. Salão destinado ao serviço direitinho, da educação, né? E era a obra da ministra Veneranda. Muito bom. Vamos lá. Narcisa fala dos salões verdes, destinado ao serviço da educação no Ministério do Esclarecimento, obra da ministra Veneranda, dentro do qual se abrigam 5 classes numerosas e 5 instrutores diferentes. Então, olha só, quando a gente fala assim, quando a gente dorme, faz uma prece, pede para ser guiado, para poder estudar, para poder auxiliar.
Então, de repente, a gente pode ser direcionado a uma dessas salas, desses salões destinados à educação, né? Aprimoramento. Alguma dúvida, gente, até aqui? Não? Então, vamos lá. Próxima. A sexta enquete. Quem eram os dois vultos que André Luiz pensou serem fantasmas? Eram dois obsessores que estavam à sua procura ou eram dois espíritos missionários que, ainda encarnados, transitavam nas regiões espirituais? Essa caiu na prova, hein? Encerrando. Então, dois colocaram que eram dois obsessores. Ai, ai. Aí, os 7 restantes colocaram que dois espíritos missionários, ainda encarnados, que transitavam nas regiões espirituais. Então, vamos ver qual é a parte do livro que trata sobre isso, para a gente recordar. André Luiz vê fantasmas. Em seguida, Narcisa permitiu a ida de André Luiz até o grande portão de entrada das câmaras de retificação, para esperar o grupo de samaritanos, que ele ouviu lá no rádio, que iam chegar, então ele foi para lá para ajudar. Sozinho, André Luiz medita sobre os últimos acontecimentos e, em seguida, sobre como estariam sua esposa e filhos ainda encarnados. Ele estava feliz até de estar trabalhando, mas aquela angústia de não ter informação sobre a família ainda estava pegando. Nesse instante, divisou ao longe 2 vultos enormes. Dos pés e dos braços pendiam filamentos estranhos e da cabeça um longo fio. O André ainda estava assustado, né? Ainda não estava entendendo todo o processo. Narcisa explica que ele viu, porque, na verdade, ele foi correndo para Narcisa, né? Eu pulei essa parte. Mas ele pegou e falou, nossa, está acontecendo alguma coisa. Deixa eu ir lá no SOS Narcisa que ela vai me ajudar. Narcisa explica que ele viu 2 espíritos ainda encarnados. Olha aqui o cordão de prata que liga o encarnado no plano espiritual, na categoria de missionários. E quando abandonam o corpo terrestre, tem trânsito livre nas regiões espirituais. Então, quer dizer que é só espíritos missionários que podem transitar no plano espiritual? Não tem enquete agora, eu estou perguntando. O Marcelo, já estou vendo a cabeça dele balançando que não. A Cris também não. Qualquer um que tem condição de sair do corpo, né? Isso, Conscientemente todos, ou não, né? Todos, na verdade. A gente tem essa capacidade de poder ir para o plano espiritual, né? Agora, para que plano eu vou? Será que é tipo o nosso lar que eu vou sempre? Depende de como eu estou, de como eu estou vivendo aqui, como é que eu faço uma oração, como é que eu faço uma vibração na hora de dormir, o que eu ando aprontando aqui que vai me levar para outros caminhos. Então, o desdobramento são todos fazem. Agora, para onde vai depender de cada processo. Tudo bem? Então, Pronto. então, vamos lá. Quais são os animais que devoram as formas mentais odiosas e perversas? É o íris. Caiu na prova também. Os muares. Vamos lá. Então, 6... não, falta, né? Faltam 2 pessoas. Essa eu errei na prova, foi a única que eu errei.
Falta isso, agora foi, encerrei. Então, 7 colocaram Ibis e 2 colocaram Muares. Então, vamos ver. Qual é a parte? É o Ibis, gente. É o Ibis. Vamos ver qual é a parte do livro que está contando. A caravana dos samaritanos. Então, lembra que o André foi lá na porta, ficou esperando lá, né? Com a chegada dos samaritanos, logo após a meia-noite, André Luiz estranhou o ladrar de cães, seguido de 6 carros no formato diligência. Puxados por animais semelhantes ao burro, acompanhados de aves estranhas. Onde estaria o aerobus? Não seria possível utilizá-lo no umbral? Então, vocês sabem, né, o que é aerobus, né? Vocês leram o livro, então já sabem. Então, ele falou assim, por que precisava dessa diligência? Os cachorros, bastava ir lá com o metrozinho aéreo, né? Pegava lá, não tinha congestionamento nem nada. Então, vamos ver o que ela vai explicar. Atenciosa, a Narcisa explica que, por questões de densidade, o aerobus não funcionaria, assim como o avião não foi feito para submergir. Então, no plano de dentro do nosso lar, já era possível por causa da densidade. No caso do umbral, não tinha como. E para que ele precisava do cachorro até? Porque os espíritos ainda inferiores iriam se assustar com o latido dos cachorros, tentando defender. Então, por essa questão, precisava ser nesse formato, para poder conseguir com que os espíritos se identificassem, para poder seguir. Imagina um espírito ainda muito inferior, sem ter passado por um processo de adaptação, assim como o André passou, vê lá no umbral, logo o aerobus, você fala, nossa, ele não ia se sentir equilibrado o suficiente, não ia entender nada, achava que os ETs estavam entrando no umbral, né? Não estava combinando. Quanto aos animais, aí a Narcisa explica que, quanto aos animais, os cães protegem a caravana do ataque dos espíritos inferiores, enquanto os muares suportam cargas e fornecem calor. Lembra que quando a gente está no umbral, que nós já estivemos lá, né? Só a gente tentar lembrar, que é muito denso. Então, sendo denso, precisava ter uns animais mais fortes para conseguir receber essa carga. Enquanto as aves chamadas ibis devoram as formas mentais odiosas e perversas. Lembra da mulher que ficou na porta, que ela tinha os ovoides, que eram os espíritos dos fetos, né, que ela tinha morrido? O ibis ele também vai se alimentando dessas formas mentais para conseguir fazer com que a caravana dos samaritanos conseguisse chegar mais à frente, sem tanta dificuldade. Então, vamos lá. E essa aula vai acabar cedinho. Oba! 8ª, vamos lá. Então, por que André Luiz sentiu-se culpado ao ver Silvério? Então, vamos ver quem lembra quem era o Silvério. Por ter ficado ao lado do pai na cobrança da dívida, ou por ter ficado ao lado da mãe e tentar ajudar e não conseguir. Quem lembra do Silvério vai matar logo. Esse livro tem muitos personagens, né? Então, às vezes, a gente fica confusa na questão do que fez o que, quem, né? Por isso que eu baixei um PDF só com os personagens do livro. Yes! Tem um livro, eu acho que, eu não lembro se é o Obreiros, não sei se você vai lembrar, Lu, se é Obreiros, se é Ação e Reação, eu não lembro. Eu só sei que tem um livro que tem muito mais personagens, gente. Muito mais.
Eu, quando estava na época de estudar, eu li o livro, e aí, à medida que ia surgindo os personagens, vai eu ia anotando. colocando do lado e colocava filho de quem, desencarnado, encarnado, porque para poder fazer uma historinha, porque só com os personagens, porque facilita se você tem isso anotado, dica, né, para os próximos anos. Facilita se você já vai lendo e vai colocando o personagem do lado, que quando você, por exemplo, vai ler um resumo de qualquer lugar que aparece, você lembra, mas, na verdade, todos esses livros, a gente tem que ler os livros mesmos, né? Não tem jeito. Não adianta ver o resumo, porque não dá. Não é o suficiente. Está faltando mais alguém aí, gente. Falta alguém responder, gente. Vamos lá, 2 minutos de enquete. Quem que falta responder? Quem não sabe, chuta, está valendo também. Pronto, só falei para chutar, já dei um incentivo. Pronto. Então, o Silvério, tá vendo? Eu sabia que ia dar problema por causa do nome mesmo, né? Que são muitos personagens. Então, por ter ficado ao lado do pai na cobrança da dívida, 7 colocaram. E por ter ficado ao lado da mãe e tentar ajudar e não conseguir, colocaram 3. Então, vamos ver. Vamos ver qual é a resposta aqui. Deixa eu... Por ter ficado ao lado do pai na cobrança da dívida. Então, vamos ver qual é a parte do livro que conta. Pedindo perdão. Uma voz carinhosa se fez ouvir. André, você aqui, que surpresa! Era Silveira, a quem o pai de André Luiz despojara de todos os bens para pagamento de uma dívida. Era um amigo, não, né? Porque o pai do André, se fosse amigo, não teria feito o que fez com o Silveira. Era um conhecido que estava devendo para o pai do André e que ele não quis saber da situação, não quis saber nada, cobrou e deixou a família numa situação muito difícil. E o André, na verdade, ficou sem se posicionar. E se você não se posiciona, acaba apoiando o pai, né? A memória de André Luiz reviu os acontecimentos. Silveira percebeu o constrangimento de André Luiz, que se retirou para aconselhar-se com Narcisa. E esta lhe recomendou pedir perdão, porque nessa situação a mãe do André se posicionou, falando, não, pelo amor, vamos deixar, vamos dar mais um prazo. E o pai não quis saber, pois a providência divina lhe colocava na frente a frente contra o ofendido. Ou seja, André, por já estar em todo aquele processo, ele já tinha ficado muito sem graça de ter encontrado com Silveira e a consciência ele estava culpando, né? Ou seja, ele sabia que poderia ter apoiado a mãe naquele processo e não fez. E aí a Narcisa falou assim, olha, vai lá pedir perdão, olha que grande oportunidade. E o Silveira foi tão acolhedor que ele percebeu e que nem comentou mais nada, né? André Luiz encheu-se de coragem. Voltou e abraçou o antigo desafeto com o pedido de perdão. Ao que o Silveira aceitou, comentando que ninguém está isento de faltas. Olha só como o Silveira já estava evoluído, né? Ou seja, já tinha perdoado. Com certeza, ele já tinha perdoado o pai e encontrou com o filho e perdoou o filho, né? O que serviu de lição para o André também, né? Então, isso aqui fica uma lição para nós também, que enquanto estamos aqui encarnados, que possamos pedir perdão para aquelas situações onde a gente simplesmente não toma partido. E, às vezes, se a gente tomar um posicionamento, às vezes a situação pode tomar um outro caminho. Então, às vezes, a nossa falta de posicionamento pode gerar uma situação agravante, né? Então, vamos refletir nos nossos posicionamentos para a gente não encontrar o Silveira no processo lá no plano espiritual.
Então, vamos lá. O grande objetivo desse estudo do nosso lar é a gente poder trazer toda essa experiência do André para o nosso dia a dia, que é esse o grande objetivo do estudo, é a gente conseguir pegar a experiência do André e falar assim, olha, o que eu posso tirar de proveito para mim, né? Então, é essa reflexão que a gente tem que levar para frente. Vamos lá. A 9ª. Com quem André Luiz encontrou-se logo após dormir e ter a sensação de estar num barco? Então, tem 3 opções. Era o Clarencio, a sua mãe ou Lísias? Beleza. Então, tivemos aqui umas divisões. Então, uma pessoa colocou Clarencio, 7 colocaram sua mãe e 2 colocaram Lísias. Então, vamos ver aqui quem será. A mãe. Vamos ver o capítulo. É tão bonito esse capítulo. Visita materna. Recolhida ao aposento, André orou agradecendo. Logo dormiu e sentiu uma sensação de leveza e parecia seguir num pequeno barco em direção a regiões desconhecidas. O André estava em desdobramento, a gente pode se desdobrar estando no plano espiritual? O que vocês acham? Se eu já estou no plano espiritual, eu vou me desdobrar? Deixa eu ver a cabecinha de vocês, tudo balançando, deixa eu ver. Tem mais um corpo Deixa eu abrir aí, né? O total. Marisa, e aí, balança a cabeça, é sim ou não? Sim. Então, tá, vamos ver aqui. Lógico que a gente pode se desdobrar. A mãe não estava num plano mais elevado? Então, é só através do desdobramento que ele poderia chegar até a mãe. O barco seguia rápido em regime de ascensão até chegarem a um porto maravilhoso, onde alguém lhe chamava com carinho. André! André reconheceria aquela voz entre milhares, desembarcou e, num instante, estava nos braços de sua mãe. Gente, imagina, minha mãe já faz tempo que desencarnou. E eu já tive a felicidade de sonhar algumas vezes com ela. Mas que encontro maravilhoso, né, esse do André? Ele já estava desencarnado e encontrou a mãe que estava num processo mais elevado, né? E que maravilha, né? Que acolhimento, né? Que sensação maravilhosa encontrar a mãe naquelas condições, né? Entre outras coisas, disse-lhe a mãe, né? A mãe sempre dando aquela orientada, né? Independente, encarnada, desencarnada, em que plano esteja, mãe é mãe. Acompanhe os teus esforços em nosso lar e, sempre que puder, mantenha-se em serviço. Então, mais uma... Ele já sabia da história da Narcisa, que estava só há 10 anos trabalhando, já estava 7, faltava completar mais para poder conseguir voltar para restaurar uma necessidade que ela tinha em relação aos familiares. O Clarencio, o Lísias, agora me fugiu o nome. Todos esses trabalhando incessantemente ainda no nosso lar. E a mãe vai e reforça. É importante você continuar em serviço. Não só pelas questões de bônus hora, ou pelo fato de que, se eu trabalho, eu vou conseguir alguma coisa, mas pelo aprendizado, pelo ensinamento que você tem com o trabalho, com o serviço. Na verdade, era isso que ela quis mostrar para ele, que era importante ele trabalhar não só para conseguir voltar e visitar a família,
mas porque essa era uma necessidade de aprendizado, de evolução dele, né? Vamos lá. Décima enquete. Qual das esposas de Tobias se revoltou e tornou-se obsessora da rival? Então, nós temos a opção Elisa, Luciana e Hilda. Aqui eu quero ver quem prestou atenção nesse capítulo, porque é muito da hora esse capítulo. Elisa, Luciana ou Hilda? Quem dá mais? Quem dá mais? A Margarete não lembra. Não faz mal, Margarete. Chuta aí, Margarete. Chutei, porque não lembro Chutou. mesmo. Também não lembro. É a Hilda. Na verdade, eu tinha que montar algumas questões. Eu falei assim, a gente vai... Na verdade, quase... É só para a gente saber mesmo, né? Assim, tirar uma dúvida. O importante é o que ele vai ensinar nesse capítulo, né? Falta alguém. Mais uma pessoa. Foi. Então, 3 colocaram Elisa. Quem é Elisa, gente? Quem lembra quem é Elisa? Pode ligar o microfone e falar quem era Elisa. É a neta Não é da uma Dona das Laura. esposas, já, bom. A namorada do... Foi uma das namoradas do André Não. Luiz? É a Não, prima do Lísias, Prima Ai, do a Lisa, aquela lá que estava em... É. Abafa. que morreu de tuberculose. Tuberculose. Morreu de tuberculose, Abafa. que ela não jantava junto na mesa, porque ela estava em desequilíbrio. Então, essa é Elisa. Então, vamos ver. Restou Luciana ou Hilda? Não é Vamos ver quem Heloísa, é. não? Oi? É, eu Acho ia que é dizer que era Heloísa Heloísa. essa, hein? Uma tem A Heloísa não era... Essa não era a irmã de- Heloísa e tem a Elisa. Isso. Elisa era... Opa. Gente, coloca... tira... já tiraram. Não que eu não me incomode, eu gosto de cachorro, mas o latido estava forte. Vamos ver quem é, então. Mas aquela doente de tuberculose é Elisa. É. Não é, Ju? Deixa eu... Eu acho que é Heloísa. Heloísa? Segundo a minha colinha, é Heloísa. A Heloísa? Então, desculpa aí, gente. Eu tô com a Mas colinha tinha Elisa aqui, gente. também. É Heloísa mesmo, nós confundimos. Então tá. Então, a Elisa. minha explicação está errada. A Elisa, ela era servidora da família do André Luiz. É. É Não, muito mas, nome. do jeito, não era a questão, né? Vamos ver. A minha explicação é que foi errada. Tá vendo quando a gente faz confusão com os nomes? Ai, nem falo. Bora. Hilda. A Hilda. Era a Hilda. Então, vamos ver qual é a parte do livro que conta. Questões matrimoniais. Ao fim do 3º dia de trabalho, Tobias convida André Luiz para conhecer sua família. Logo na entrada, apresentou 2 senhoras, uma já idosa, Luciana, e outra madura, Hilda. Esclareceu que Hilda era sua esposa e Luciana sua irmã. Explicou que Hilda e Luciana foram suas esposas na terra. Tobias casou com Hilda ainda jovem, mas Hilda desencarnou por ocasião do nascimento do 2º filho. Vocês estão lembrando do capítulo? Hilda continuou agarrada à família, mas Tobias foi obrigado a casar-se com Luciana para organizar a vida familiar, ou seja, obrigado no sentido de que o Tobias precisava de uma pessoa para ajudar a construir a família, né? Que tinha a criança pequena, então
casou com Luciana para poder ajudar a continuar com a família. Hilda, desencarnada, revoltou-se, tornando obsessora da rival, até que sua avó chamou-lhe a atenção para a importância de Luciana cuidar da sua família. Então, Hilda ficou com ciúmes tal da Luciana que ficou obsediando. A avó da Hilda, no plano espiritual, chegou para ela e falou assim, ó, você está querendo, você não gosta dos seus filhos, você não ama os seus filhos, o teu marido precisa de alguém para poder ajudar a esses espíritos crescer no caminho da moral, da espiritualidade. Aí caiu a ficha da Hilda, né? Hilda, aos poucos, se modificou, aprendeu que as pessoas não são uma das outras. Então, quando a gente fala assim, ele é meu marido. Não, ele não é seu marido, ele está seu marido. Ele está sua mulher. Ele está seu filho. Né? A gente coloca como uma posse, não é. É um momento transitório, é dessa encarnação. Numa próxima encarnação, vou me encontrar com outras pessoas que eu vou precisar para poder evoluir. Então, a Hilda aprendeu com essa situação que as pessoas não são uma das outras, elas compartilham, elas aprendem, elas convivem umas com as outras. Tobias esclareceu que a união no mundo espiritual se dá com a pessoa com quem se tem maior afinidade. Então, no caso, Tobias casou primeiro com Hilda, quando era jovem. Então, ele teve mais afinidade naquele momento com a Hilda. E isso aconteceu com ele e a Hilda, que é a primeira esposa, que é a afinidade, a maior afinidade. Então, que a união no mundo espiritual. Então, ele estava no mundo espiritual com as duas, com a Hilda, que ele tinha maior afinidade, com a Luciana. Mas aí o André não estava entendendo, né? E aí falou, bom, e a Luciana? Bom, tudo bem, você é afetivamente unido com a Hilda, e a Luciana? Coitada da Luciana, ajudou e vai ficar no prejuízo? Aí ele explicou, Hilda... foi, na verdade, a Hilda que explicou. Que o companheiro de Luciana já está encarnado e no próximo ano ela seguirá para encontrá-lo. Então, o que aconteceu? A Luciana, aquela encarnação da Luciana foi uma encarnação, de certa forma, missionária, porque ela auxiliou a Hilda e o Tobias na questão da formação da família, na questão do comprometimento familiar. E que a questão afetiva, ela vai, na próxima encarnação, se encontrar para poder caminhar mais um pouco com esse espírito, que ela tem mais afinidade. Aí o André falou, bom, aí tudo bem, aí está justo, né? Duas observações que eu queria fazer. Eu lembro que na época que eu li esse capítulo, eu fiquei muito confusa com essa história de Hilda e Luciana, e agora ele estava com a Hilda e a Luciana ia sair fora. E eu falei, gente, que reboliço é esse aí nessa bagunça? Eu juro que eu fiquei muito confusa na época. Eu estava no básico, que nem vocês. Falei, nossa, gente, muita gente. E quando você vê o filme não é fiel aos personagens, porque o Tobias no filme é novíssimo. E as mulheres do Tobias são novíssimas no filme. Estão lá com uma coroazinha de florzinha, uma coisinha maravilhosa. E aí você vê agora as imagens do livro, você vê que não tem nada a ver, né? Eles fizeram uma reprodução que não foi fiel às idades, digamos assim, né? Porque você vê que a Hilda desencarnou já um pouco mais velha. Então, ela já tinha um pouco mais de idade, enfim. Mas é só uma observação, que é muito reboliço esse capítulo aí, de muita mulher envolvida aí, esse negócio dá o chabu o tempo todo. Vamos lá. Mas é curioso que isso pode acontecer de qualquer... Quer dizer, a pessoa pode casar um monte de vezes nessa vida. Sim, sim. E ela tem, eventualmente, uma afinidade maior com uma pessoa em outra vida, nem é nessa, sim, né? com certeza. Ficar com nenhuma delas, sei lá. Vale é que né? soou estranho para o André, muita confusão lá mesmo no nosso lar. Olha, peraí, mas você tem afinidade com essa, você estava com aquela, e aí? Decide o que você quer, rapaz. Porque eu não estou entendendo.
Ele Vamos- achou que a bagunça era só aqui na Terra, né? Não. E, na verdade, lá aqui- já estava tudo resolvido. Rosa, aqui, e aqui aqui. não era permitido. E lá ele estava na mesma casa, estava de boa, né? Numa Aí- boa, tudo resolvido, todo mundo aceitando legal. Viu que Aquela maravilha? história de amor livre, sabe assim? É evolução Como é que tá espiritual, agora? gente. Múltiplo comunidade, amor, sei lá eu, comunidade. como é que o pessoal chama, né? Poliamor. Poliamor, evolução. isso, Essa Ju. daí é a tal da Eu evolução tô- espiritual mesmo, né? Eu tô danada, porque eu já casei 3 vezes, imagina a zona lá em cima. Ixi, Não, mas Vai ter uma fila grande Dona ali, viu? Flor e Você já seus pensou? 3 maridos. 3. Vamos lá. 11ª, vamos lá. Podem onde responder. André Luiz encontrou Elisa? Ai, olha ela aqui. Nos salões Agora vocês já verdes, sabem quem é ele. na casa de Laura e nas câmaras de retificação. Onde encontramos Elisa? Não apareceu aqui a pergunta para mim. Ué, Está aparecendo? tá vendo? Não. Quem é que está falando? É a A Sônia. Sônia, espera, quando encerrar a enquete, você fala a sua alternativa. Você pode repetir, por favor? Repito sim. Onde André Luiz encontrou Elisa? Nos salões verdes, na casa de Laura ou nas câmaras de retificação? Pode responder agora. Vai colocar no bate-papo? Posso pôr? Não, pode falar mesmo, se quiser. Que já Aqui, agora apareceu aqui para mim. Ah, Peraí. tá. Então, Apareceu, Eu errei. Eu coloquei errado. Margarete, você Compartilhando. tá mal, hein, Margarete? Eu tô muito Casamento dispersa hoje. deixou Esse maluquinho. pão de mel, viu, Margarete? Afetou. Eu acho que foi muito açúcar, gente. Chocolate, Efeito muito. tardio. Foi muita Efeito bebida tardio e, dos pães de e mel. muito É o açúcar. efeito do açúcar. Eu acho que é o efeito da cachaça ninguém mesmo que colocou- apagou. Ninguém colocou nos salões verdes. Duas pessoas colocaram na casa de Laura e 8 colocaram nas câmaras de retificação. Então, vamos lá. Nas câmaras de retificação. Vocês lembraram quem era Elisa, né? Sim. Colheita. André não sabia explicar uma forte atração pela visita ao departamento feminino das câmaras de retificação. Engraçado esse sentimento que aparece aqui. Como ele já estava trabalhando em outros lugares, aquilo foi uma questão de... A espiritualidade já estava preparando para esse encontro. Então, ele já estava com uma certa ansiedade, não sabia por quê. Porque, na verdade, era um encontro que ia ser muito importante para ele. No mesmo dia, visitou a ala feminina, onde filas de leitos bem cuidados exibiam mulheres que mais se assemelhavam a frangalhos humanos quando deparou com alguém. Então, a gente imagina que aquela mulher lá, que estava com aqueles ovoides, o futuro dela é nessas câmaras, né? Que ela ia vir para aí para poder ser cuidada. Mas, primeiro, ela tinha que se arrepender. Quem seria aquela mulher que a velhice prematura deixara os olhos embaraçados e tristes? Ou seja, ele já chegou, ele já foi feito um imã, ele já foi indo lá, porque aquela mulher lhe tocou de alguma maneira. Aproximei-me e perguntei o seu nome. Ela disse, Elisa. Aquele nome me fez tremer, mas continuei. Ele, na verdade, ainda não tinha identificado. E qual a sua história? Na verdade, quando ele lembrou do nome, ele lembrou da moça, mas ele não sabia se era a mesma. Nos tempos da mocidade, eu era pobre e consegui um emprego em casa de um abastado comerciante, onde a vida me impôs imensa transformação. Esse negociante tinha um filho tão jovem quanto eu.
E depois da intimidade estabelecida, começou uma vida de prazer, luxo e conforto material. Tempos depois veio a sífilis, o hospital, o abandono de todos e as tremendas desilusões que terminaram na cegueira e depois na morte do corpo. Roguei tanto à Virgem de Nazaré que mensageiros do bem me trouxeram a esta casa abençoada. Olha só a diferença dela para aquela outra pessoa que também tinha cometido enganos, né? Tudo bem que a outra cometeu enganos mais pesados, mas ela rogou, ela rezou, ela identificou a sua necessidade de poder se melhorar. E aí, sim, eles se levaram ela para o nosso lar. Comovidíssimo até as lágrimas, perguntei: como se chamava o homem que a fez tão infeliz? Ela pronunciou, então, o seu nome e o de seus pais. André Luiz perguntou ainda: e você o odeia? Antes de chegar aqui, sim, mas aprendi que para odiá-lo teria que odiar a mim mesma. Então, olha só outra coisa interessante. Ela pronunciou, então, o seu nome, o nome do André, e o dos pais do André. Então, os pais também tinham o compromisso de poder auxiliar essa moça naquele momento. E ela, então, colocava, de certa forma, dividia a culpa entre ela, o André e os pais, que não tomaram uma posição para orientar aquele filho a não fazer, né, o que ele fez com a Elisa, e depois de auxiliar, porque ela conta que ela foi abandonada. Então, veja só a extensão. A extensão não só foi em relação ao André, foi em relação aos pais também. No meu caso, a culpa deve ser repartida. Então, era uma moça nova, simples, pobre, acabou se envolvendo com o André, que era rico, proporcionou alguns bens a ela nos momentos, né, de consumo, novidade, jovem, e aí depois abandonou e ela caiu na prostituição e depois seguiu um caminho que não teve mais volta, até o processo desencanatório. André tomou-lhe, então, as mãos e disse com uma emoção: minha amiga, eu também me chamo André e estou aqui para ajudá-la. A partir de hoje, você será aqui minha irmã do coração. Então, antes de voltar, eu pergunto a vocês, não é enquete, não, agora é só para vocês ligarem o microfone. Por que o André não falou que era ele? Eu acho que para não desestabilizar ela, que ela ainda não estava em condições de receber a notícia, né? De saber. Todo mundo concorda com a... Sim, se ele foi o algoz, entre aspas, ele está numa condição melhor que ela não ia começar a pensar justamente errado, né? Poxa, ele está melhor que eu e ele que aprontou comigo, né? A Mônica colocou no bate-papo que vergonha, talvez. Eu acho que também a coisa de ele saber que ela não estava preparada para ouvir isso ainda. Bem por aí. Mais alguém? Acho que lá no plano não dá para mentir, né? Não dá para você... as coisas vão indo e ele viu que, assim, eu não posso mais me esconder, né? Então... Na verdade, eu consigo, não tem no livro, é uma questão de interpretação. Eu também entendo que se ele falasse naquele momento que ele era aquele André, por mais que ela já tivesse entendido e colocado como uma culpa compartilhada, ia desestabilizar, porque ela ainda estava muito fragilizada, né? Então, só o fato dele estar se colocando à disposição para poder auxiliar já era uma maneira dele poder rever essa falta, né, que ele cometeu, né? Então, ou seja, ele conseguiu entender o grande problema que ele gerou na vida dessa menina por uma falta de comprometimento, de responsabilidade.
né? Então, eu também compartilho da mesma opinião de que a Elisa ela não tinha condição, naquele momento, de poder receber o André, para ele poder pedir desculpa para ela, porque provavelmente o que aconteceu em relação ao Silvério ia acontecer em relação a Elisa, mas no futuro, porque Silveira, né? Porque o Silveira ele já estava bem evoluído, ele estava bem equilibrado, até com um equilíbrio maior do que o André. Então, ele pôde chegar para o André e falar, não, tudo bem, eu entendo, todo mundo comete erros. Agora, a Elisa não ia conseguir aceitar dessa maneira, né? Receber dessa maneira. Mas e, além do que, né? O abandono que ele causou a ela, ele estava compensando pela presença e pelo cuidado desencarnado, né? Ele ia se dedicar para poder auxiliar. Exatamente. Existe um livro, não sei se você vai lembrá-lo, eu não sei se é o Loucura e Obsessão, do Divaldo, da Ivone não é, mas é um do Divaldo, que fala justamente sobre essa questão. Existia uma esposa no plano espiritual que pedia ajuda para os mentores ali que estavam ajudando o Manuel Filomeno de Miranda, se eu não me engano, nos trabalhos espirituais. E Ju, aí, você lembra do nome, sobrenome, da família? Parabéns. Não, o Manuel Filomeno de Miranda, gente, é o espírito que psicografa os livros do Divaldo. Que fala, Tá. vocês vão chegar até ele. E aí, o que acontece? Uma esposa pede ajuda para o espírito que está ali ajudando o marido, que ela acha que foi assassinado. Então, ela pede, desesperada, olha, meu marido foi assassinado injustamente, eu queria saber o que aconteceu, quem foi que fez isso com ele e tal. E aí o espírito vai atrás, né, para saber quem é, para poder auxiliar, para prestar o socorro e tal, pela intercessão da esposa, e ele descobre que, na verdade, aquele marido se matou com um tiro, né? Eu não sei se você vai lembrá-lo. E aí, o que acontece? Ele chega e fala, olha, nós vamos auxiliar, mas ainda está num processo, assim, assim, assado. E aí o Manuel pergunta assim, olha, por que você não falou a verdade para ela? Né? Que ela está pensando que foi uma coisa, mas foi outra. E aí ele fala justamente sobre essa questão, que falar a verdade para ela não ia ter utilidade nenhuma. E que não seria uma mentira, seria uma situação de que o que ela precisava saber era que ele seria tratado, cuidado no momento certo e que teria o tempo certo de recuperação. Então, o que seria útil para a Elisa nesse momento? Falar a verdade? Não. Então, essa interpretação que a gente tem diante do que não é explicado no livro é justamente isso. O que é útil para aquele espírito naquele momento? É você ajudar, fortalecendo, dando seu acolhimento, seu amparo? Ou você fala, olha, fui eu mesmo que ferrei com a sua vida, mas eu estou aqui, viu? Entendeu? Então, o que é útil? Isso vale para qualquer situação na nossa vida também. Se a gente vê uma pessoa num momento dificultoso, você não vai falar para ela assim, olha, poxa, né? Olha, eu fui lá, eu aconteci, olha, acho que você não devia, e etc e tal. Você precisa ver o que vai ser útil para aquela pessoa se voltar ao seu equilíbrio. Então, eu acho que tem a ver com isso, assim. A espiritualidade, ela não mente, não omite, mas ela simplesmente poupa de certas situações desnecessárias. Que é a mesma coisa quando desencarna. Você vai lembrar do que for útil para você. Aquilo que não tiver mais necessidade, não tem por que você lembrar. Mas eu acho também, gente, que a Narcisa, ela recomendou não falar, né? Para não piorar a situação, pelo que eu lembro do livro um pouquinho. Acho que a Narcisa pediu. Ela falou isso mesmo, Marcelo. Ela pediu, eu né? também lembro disso. É justamente para que não piorasse o estado dela, porque, na verdade, ela estava precisando de ajuda ali, não para que alguém afundasse mais. Né? É isso. Vamos lá. 12ª. Podem responder. A noiva de Lísia chamava-se Luciana Lacínia. Esse é bem para pegar, né?
Não é o nome que vocês acham mais bonito, viu? Porque senão Luciana ganha, né? Porque, pelo amor. Obrigado pela dica, hein? Não, eu estou falando que não é para escolher pelo nome mais bonito, é pelo personagem mesmo. Foi. Ah, já foi, é. Então, Foi. 3 colocaram Luciana, escolheram pelo nome mais bonito. E 7 colocaram Lacínia. Então, vamos ver quem era. Lacínia, gente. Música sublime. Certa feita, a Lísias convidou André Luiz para uma visita ao campo da música. No caminho, Lísias informa que o apresentará a sua noiva, Lacínia. Lísias e Lacínia é uma dupla, gente. Olha que bonito. Nossa, o casal, nomes lindos. Noiva? Perguntou André. Disse Lísias, sim. O noivado no mundo espiritual é muito mais belo, sem os véus de ilusão. A música atende ao gosto pessoal de cada grupo que ainda não entendem a arte sublime, mas no centro do parque tinha a música universal e divina. Toda vez que a gente escuta uma música, geralmente mais instrumental, parece que dá uma relaxada, né? Dá uma elevada, você se sente bem. Pelo menos isso acontece comigo. Lísias esclareceu que grandes compositores terrestres são trazidos às esferas como o nosso lar, onde recebem expressões melódicas e transmitem-nas aos ouvidos humanos, florescendo-as com o gênio que possuem. Então, ou seja, eles vão em desdobramento para o plano espiritual, nesses salões de música, recebem, ouvem essas músicas, recebem essas intuições e voltam, compõem como sendo obra deles, mas é uma obra compartilhada com o plano espiritual. Então, você imagina Beethoven, Chopin, Brahms, né? Esses compositores todos, né? que fizeram obras impressionantes, né? E aí você percebe que realmente teve a participação. Mesmo artistas, pintores, escultores, né? Todos têm uma participação da espiritualidade nesse processo de criação. Já os MCs estão indo para outro lugar, né? Eu pensei a mesma coisa, Marcelo. Melhor não comentar, né? Eu fiquei pensando, onde está o pessoal do funk? É porque a gente imagina que no plano espiritual do nosso lar tem esse tipo de música, a mesma coisa acontece nos planos mais pesados, né? Então, a pergunta é, qual foi o pedido que o senhor Ricardo, marido de Laura, fez aos filhos? Que ele não dispusesse de facilidades na terra, que pudesse se encontrar com a ministra veneranda. Pronto. Vamos lá. 8 responderam que ele não dispusesse de facilidades na terra. E 2 colocaram que pudesse se encontrar com a ministra veneranda. Que ele não dispusesse de facilidades na terra. Então, vamos lá. Reunião diferente. Chegou a época da encarnação da senhora Laura. Na sala espaçosa da casa da senhora Laura, reunia-se pequena assembleia de pouco mais de 30 pessoas. Num estrado à frente de algumas poltronas, um grande globo cristalino de 2 metros de altura. Na parte inferior, alguns fios se ligavam a um pequeno aparelho semelhante ao alto-falante. Então, ou seja, era uma sala especial para aquele tipo de comunicação. A câmara era construída de material isolante para que as energias mentais dos assistentes não pudessem atravessá-la. O dispositivo serviria para receberem
o senhor Ricardo, marido da senhora Laura, já reencarnado. Ele estava reencarnado já. Ricardo estava na fase infantil, mas era espírito experiente e, portanto, compareceria na forma adulta e perfeitamente lúcido. Então, ele estava em desdobramento, só que ele ia se apresentar como adulto, porque ele ia se apresentar para outros espíritos que o conheciam daquela maneira. O referido globo encheu-se de substância leitosa acinzentada e, em seguida, surge a figura simpática do Ricardo, depois de dirigir-se particularmente à senhora Laura. Então, a gente percebe que nessa situação, usando toda essa aparelhagem específica, é porque ele, em desdobramento, estava numa situação diferente, ele estava em adulto, ainda sendo criança. Disse aos filhos, eu li aqui, né? Depois dirigir-se particularmente à senhora Laura. Disse aos filhos que os esperava em breve e, ao despedir-se, fez um pedido aos filhos. Então, a gente imagina que essa família ainda tinha resgates, porque eles iam ainda se encontrar no mesmo grupo familiar. Então, tinham ainda resgates a restaurar nesse mesmo núcleo. E aí, qual foi o pedido que ele fez? Que rogassem ao Senhor a fim de que ele não dispusesse de facilidades na terra. Ou seja, ele precisava evoluir e ele não queria moleza, ele queria dificuldade, porque através da dificuldade ele ia conseguir evoluir, para que a luz da gratidão e do entendimento permanecesse em seu espírito. Ou seja, para ele conseguir evoluir, ele precisava ter as suas provas. Ai, meu Deus, ó. Olha o spoiler do negócio. Eu acho que a resposta é uma semana. Vamos lá. A gente teve uma transmissão de pensamento aqui. Ai, dedo nervoso. Qual foi o tempo que André Luiz recebeu de licença para visitar a família na Terra? Essa alguém fácil. Eu vou ter que colar, não tem jeito. Quero ver. Ô, Margarete, não vai errar, hein, Margarete? Com açúcar ou sem, tem que acertar essa, hein? Quem piscou, pode ser que erre. Quem piscou. Ó, tá vendo? Teve gente que piscou. Olha, teve duas pessoas piscaram. É nada. Elas não perceberam que eu voltei logo. Eles fizeram isso para não falar que não colaram. Será que são os meus amigos? Então, um colocou 2 dias, 8 colocaram uma semana e um colocou 1 mês. Uma semana. Uma semana. Vocês já acharam pouco ou muito o tempo que ele ficou lá? Tá bom. O necessário. Eu achei pouco, eu achei que ele podia ficar mais um pouquinho, né? Porque ele não encontrou o filho ainda, né? Eu vou ter que trabalhar muito, porque eu não vou querer ficar uma semana só, não. Mas isso aparece no segundo livro. Essa é só o primeiro. É o nosso lar 2. Chegando em casa. O retorno é ótimo. Ao final do encontro, Clarence autorizou André a visitar a sua família. Nosso contentamento que ele ficou. André tinha regular quantidade de horas extras de serviço a seu favor e recebeu uma semana de licença. Então, a gente aqui, com essa frase aqui, a gente consegue perceber que não é só a quantidade de bônus hora, é o envolvimento do trabalho dele, né? É o comprometimento dele com o trabalho, que foi mais importante do que a quantidade de horas. Ele estava bem comprometido com o trabalho. Já dentro de casa, abraçou a mulher, gritando de alegria com toda a força dos pulmões. E nada. Zélia parecia insensível ao gesto de amor do ex-marido. Ou
Ou seja, aquele momento, ele, com tanta alegria de encontrar, que ele esqueceu que ele era espírito, né? Que não ia conseguir fazer com que a mulher seguisse o abraço dele, né? Sentisse o abraço. Vamos lá, vamos... Ó, parei, pronto. Vamos lá, tentar pode mais responder. nada. Então, a 15ª enquete. Qual a surpresa que André teve ao entrar na casa? Encontrou Zélia casada com Ernesto ou encontrou toda a família reunida? Falta só mais um. Então, tá. Então, encontrou Zélia com Ernesto, 9. Encontrou toda a família reunida, toda, né? Ele não estava toda a família reunida. Encontrou Zélia casada com Ernesto. Ele encontrou algumas filhas, mas faltou um filho, né, que não estava na casa naquele momento. Então, não era toda a família. É que no filme era toda a família, né? Uma cena de ciúmes. Notou que Zélia conversa com um cavalheiro que falava numa pneumonia complicada. Zélia, em prantos, reclamou do médico que salvasse Ernesto, pois não suportaria uma segunda viuvez. Um homem de idade madura, 50 anos, estava em situação de saúde perigosa. Ao lado dele, 3 figuras escuras iam e vinham, interessadas em lhe agravar os problemas. Então, os obsessores ali do lado. Teve vontade de odiar o intruso de sua casa, mas já não era o mesmo homem de outros tempos. Então, a princípio, ele ficou meio, né? A princípio, ele ficou meio chateado com aquela situação, mas ele não conseguia mais desejar o mal. Ponderou sobre se ele seria capaz de ficar só na viuvez, se colocou no lugar da esposa. Se suportaria a solidão e considerou que Zélia e sua família precisavam de amparo material. Ele aqui ainda, olha o orgulho um pouco, né? Não era só o amparo afetivo, era o amparo material. Na verdade, ela precisava dos dois, né? O amparo afetivo e o amparo material. Você vê, quando ele teve a história do Tobias, ele achou tudo legal, né? Agora, quando foi com ele não gostou muito, não. Podem Pimenta, responder. né? 16ª. Quem auxiliou André Luiz na recuperação de Ernesto? Foi a Veneranda, foi a Narcisa ou foi o Clarencio? Falta mais um. Foi. Então, 2 colocaram a Veneranda, 6 colocaram a Narcisa e 2 colocaram o Clarencio. Narcisa, sempre a Narcisa dando força para ele Foi, direto. foi uma irmã que ele encontrou, né? Clarencio falou assim, olha, vai com a Narcisa que vai dar certo. Rogando auxílio. Ao final da segunda noite, estava cansado. Compreendi o valor do alimento espiritual através do amor que o nutria em nosso lar e que o fazia atravessar vários dias de serviço ativo sem alimentação comum. Bastava a presença dos amigos queridos e as manifestações de afeto, além de absorção do ar e da água puros. Então, ele estava sentindo a diferença da atmosfera, né? Da densidade das vibrações. Então, ele tinha voltado para o plano terrestre, então aquilo estava
mudou as suas necessidades até do perispírito, né? Estava precisando de água, precisando de alimento, porque era outra vibração. Mesmo cansado, procurou o quarto de Ernesto, cujo estado se agravava. Procurou ajudar, esclarecendo os espíritos infelizes que estavam ali, mas tinha muitas dificuldades. Então, por mais que ele tivesse empenhado em poder ajudar, a coisa não estava evoluindo da maneira que ele estava esperando. Concentrou-se em fervorosa oração a Deus, dirigindo-se a Narcisa, pedindo por socorro. Então, ele lembrou que a Narcisa falou assim, olha, qualquer coisa que você precisar, você me chama, que a gente vem te dar uma força. Foi o que ele fez. Como o Ernesto não estava evoluindo, ele falou assim, eu vou pedir a orientação para poder auxiliar de uma maneira melhor. Passados 20 minutos, antes ainda terminada a rogativa, alguém lhe tocou de leve o ombro. Era a Narcisa, que chegava sorrindo. Afastou as entidades inferiores e informou a necessidade de buscar recursos na natureza. Então, na verdade, ela afastou através de uma doutrinação. Ela não simplesmente chegou e falou assim, olha, vocês vão embora. Ela deu uma doutrinação, ela orientou aqueles espíritos e conseguiu fazer um encaminhamento aí para eles. Né? Naquele momento lá que era importante. Então, vamos lá. Vamos lá, podem responder. Essa é a última enquete. Quem auxiliou Narcisa na manipulação das substâncias usadas em Ernesto? Foi o Lísias, foi 8 entidades espirituais servidoras do reino vegetal, ou foi André Luiz? Faltam 2, falta uma só. Foi. Vamos lá. 1 colocou Lísias. 8 colocaram 8 entidades espirituais servidoras do reino vegetal. E uma colocou André Luiz. Então, o Lísias não foi mesmo, porque ele não participou desse processo. O André Luiz, na verdade, ele não auxiliou na manipulação, ele só estava observando todo o trabalho que estava sendo realizado pelas 8 entidades do reino vegetal. Certo? Fluidoterapia. Era necessário encontrar árvores de recursos fluídicos típicos para o tratamento. Nessa hora aqui, a gente lembra chá de camomila, chá de boldo, né? E todos são elementos da natureza que nos auxiliam no processo físico. Nas matas próximas à cidade, Narcisa chamou alguém com expressões que André não compreendia. Eram os elementares. Daí a instante, 8 entidades espirituais, servidoras do reino vegetal, se apresentaram e indicaram onde encontrar mangueiras e eucaliptos. Em poucos instantes, estavam de volta e Narcisa manipulava certas substâncias. Com as emanações do eucalipto e da mangueira, através da respiração comum e da absorção pelos poros de Ernesto. O trabalho se prolongou noite afora. O Ernesto tomou como é que ele recebeu? Como é que o Ernesto recebeu? Por onde ele recebeu? Pela água, não é? Ele bebeu a água. A Narcisa transformou a água e fez com que ele bebesse? Como é que ela fez? Eu acho que ela deixou na moringa dela. Eu já estou aqui pondo moringa. No livro, no filme parecia assim, né? Mas ele bebendo água. O livro é melhor.
pelo cheiro, né, da planta. Então, mas ela não Através fez da uma respiração, né? Não foi uma fluidificação? Foi. É através da fluidificação que ele conseguiu depois ingerir e aí melhorar, né? Porque é até o início do capítulo, que é a fluidificação. É a mesma coisa quando a Ju até comentou, que a gente mesmo pode fluidificar a nossa água, né? Colocando a nossa melhor intenção, né? No caso dela, ela estava usando os elementos da natureza que foram transferidos através da fluidificação para aquela água que ele precisava beber. Pela manhã, Ernesto apresentava melhoras sensíveis, a ponto de impressionar o médico pela extraordinária reação. Isso me fez lembrar que toda vez que a gente tem algum problema físico, e quando a gente vai no médico, ele dá a medicação, a gente pode potencializar essa medicação fazendo uma fluidificação de todas as nossas intenções para a nossa melhora. Então, a gente vai, além da medicação, a gente vai fazer uma fluidificação com os nossos melhores sentimentos, com as nossas melhores intenções, para a gente poder ingerir essa medicação para nos fazer bem, né? Isso também é importante. Isso quer dizer o quê? Eu estou tendo a fé que aquela medicação vai me ajudar. Eu estou tendo 100% de confiança que aquela melhora vai ocasionar. A enquete acabou. Ah, não! Tem mais uma enquete? Viu, Luzia? Está sem som, Ju. Fala, Marcelo. Eu estou acompanhando aqui no livro, né? Aqui está escrito assim, ó, que aplicamos o remédio ao enfermo através da respiração comum e da absorção pelos poros. Olha só que interessante. Então, é a fluidificação. Mas acabou indo para a água também, porque acaba sendo tudo que está no ambiente acaba entrando. Mas foi através disso, né? Da respiração. Porque ela não tinha como fazer o Ernesto tomar água. Acabou ficando fluidificada, assim, até pelas preces do André, que estava fazendo anteriormente. Mas aquela manipulação através dos elementares foi o que ajudou a medicação a entrar, né? Que entrou também para restaurar o perispírito. Lu, só tem 17 enquetes, acabou na anterior. Apareceu a resposta já. Apareceu a resposta, mas eu não fiz nem a pergunta, não tem a enquete. Esqueci, gente. Então, vamos falar sobre aqui, experimentou a capacidade de volitação. Essa pergunta é o seguinte, como é que o André voltou? Voltou para casa, né? Para o nosso lar. Retornou para o nosso lar, né? Porque ele recebeu um auxílio para fazer a volitação. Quando ele retornou, ele já estava solo, né? Já estava sozinho. Então, vamos lá. Cidadão de nosso lar. A alegria voltou aos cônjuges que André passou a estimar como irmãos. E, ao final da semana de licença, nos serviços das câmaras de retificação, era preciso regressar aos deveres. Então, ele terminou, conseguiu transformar aquele sentimento de ciúme num sentimento de afeto, de respeito pelo Ernesto, que era o companheiro da esposa, né? O segundo marido da esposa. E aí tinha que voltar ao trabalho. Que alegria refletia sobre a previdência divina, meditando sobre as leis sábias que nos regem quando foi surpreendido ao chegar. Num belo jardim da cidade, mais de 200 companheiros vinham ao seu encontro. Lá estavam Lísias, Lacínia, Narcisa, Silveira, Tobias, Hilda, Luciana e muitos outros. Foram todos aqueles espíritos que ele foi encontrando à medida dos vários trabalhos que ele foi realizando. Foi então que o ministro Clarencio aproximou-se de André e disse:
Até hoje, André, você era meu pupilo em nossa colônia. Mas, doravante, em nome da governadoria, declaro cidadão de nosso lar. Então, aqui ele recebeu a carteirinha do nosso lar, como uma pessoa especial. A chave da cidade. A chave da cidade, Ju, perfeito. Ele recebeu a chave do nosso lar, né? Ou seja, ele já esse cidadão nosso lar, ele estava completamente comprometido com o trabalho do nosso lar, né? Então, na verdade, isso é um incentivo, né, para todos aqueles trabalhadores que se envolvem dessa maneira. A Narcisa, certamente, era uma cidadã do nosso lar, né? O Lísias, o Clarencio, ou seja, todos eles já tinham passado por esse processo e já eram considerados cidadãos do nosso lar, né? Porque estavam comprometidos com todo esse trabalho, né? Então, terminamos aqui. Vamos interromper o compartilhamento. Não vai me dar a primeira pergunta para eu responder? Eu perdi. Não, mas não tem problema, não tem problema. Você já está presente, já está valendo, já está com nota, Cristina. Pode já está com nota, não é? Você quer saber qual era a primeira pergunta, é isso? Eu quero. Então, peraí, vamos passar para ela, só para ela saber. Vai repetir, Cris. Você está vendo? Aí vocês estão vendo? Não, estou vendo a... Agora sim. Agora sim. Então, a pergunta é: André Luiz pergunta para a dona Laura se havia recordado do seu passado logo após sua vinda ao nosso lar. Ela logo lembrou do seu passado ou somente espíritos seguros de si recordam espontaneamente? Isso! Aê! A aluna quis fazer a lição todinha. Agora ela vai dormir sossegada. Eu li tão bem esse livro, tão bem, que eu fiquei... Tá certo. Consigo própria, como diz minha amiga. Muito bom. Então, a gente fez essa enquete também para poder ficar mais dinâmico, mas você vê como a gente, às vezes, esquece nomes de personagens, até a gente mesmo, que leu tantas vezes, já faz confusão, tem nomes de personagens, mas o importante é a história, é o conteúdo, são as situações, né? Então, será que a gente se sente hoje um cidadão da nossa vida, né? O André está no cidadão do nosso lar. Será que eu tenho o controle do meu caminho? Será que eu sei qual é o caminho que eu estou trilhando? Será que os meus objetivos, quais são? Né? A gente está agora no final do ano, e aí tem a mudança do ano, que, na verdade, são dias, né? Acaba dia 31 de dezembro, vira 1º de janeiro, e nada acaba, nada muda, mas a gente tem o costume, na nossa cultura, de fazer planejamentos, né? De fazer novos projetos, né? Então, vamos aproveitar, né, nesse momento, que não precisa esperar no dia 31, pode ser hoje mesmo, amanhã. O que eu vou fazer de diferente? O que eu tenho que me melhorar, né? O que eu tenho que me transformar? Eu preciso ir para o umbral para poder identificar os meus erros? Será que eu não consigo fazer um burilamento, uma análise da minha vida para eu conseguir fazer uma mudança, né? Porque o André, ele foi fazer a mudança, começou no umbral e depois foi transformando no nosso lar. Mas a gente tem a experiência desse livro aqui. Eu acho que eu vou pegar um pouquinho da experiência do André e vou tentar ver o que eu posso fazer de diferente. É lógico que a gente não consegue se transformar, né? A gente tem muitas imperfeições, a gente não consegue, numa mudança de 24 horas, fazer. Mas se a gente coloca isso como objetivo, a gente consegue ir aos pouquinhos, né? Com aquela frase de que orar e vigiar, e que nada é além da atenção que a gente tem que ter nas atitudes diárias, né? Então, se a gente conseguir ter uma atenção melhor nas nossas falas, nas nossas ações, a gente consegue ir alterando esses vícios, essas imperfeições. Eu digo por experiência própria
que antes de eu estudar a doutrina, eu era muito assim, falava as coisas e me achava muito vítima, coitada de mim, né? E a doutrina foi me ensinando que não existem vítimas, né? Então, que as situações que eu via como ruins eram coisas que eu tinha que compreender, aceitar e fazer a minha mudança, porque muitas eram ocasionadas por mim mesma, né? Então, quando você consegue dar uma olhada para dentro de si, a gente consegue começar a melhorar, né? Então, essa atenção nas nossas falas, nas nossas ações, de uma maneira diária, ajuda a gente a se transformar, né? Pelo menos comigo funcionou dessa maneira. Verdade. E a doutrina, quando ela deixa a gente consegue entender que nós não somos vítimas, que nós não somos coitadinhos, aí a gente fala assim, opa, peraí, né? Porque quando você é vítima, a culpa é sempre de alguém, nunca é sua. Sim, sempre. Verdade. Você se livrou da culpa. Então, você é vítima, você se livrou da culpa. E não é assim que funciona, né? O lado positivo da leitura desses livros é que é muito importante para nós revermos, né, a nossa postura e também, eu não sei em relação assim vocês, mas em relação a mim, a vontade que dá é contar para todo mundo, vem estudar, vem conhecer a doutrina espírita, você vai, sabe, eu vejo tanta coisa, agora que eu estou na doutrina espírita, em relação à doutrina anterior que eu seguia, né, durante muito tempo, você olha e você fala, meu Deus, que absurdo, sabe? É como se estivessem cegos realmente de entendimento. É muito difícil, né? E você vê que persistem naquela situação e que não tem interesse de mudar, de evoluir, de buscar um conhecimento, de conhecer a verdade, né? Enfim, mas é muito bom. Eu gostei desse livro. Cada um no seu tempo, né? Às vezes as pessoas não estão preparadas para enxergar essa verdade que o Espiritismo traz para a gente. Verdade. Da responsabilidade dos nossos atos e sim, com certeza. Efeito de tudo aquilo que a gente planta, a gente vai colher. Então, tem gente que não está preparado para isso. Gente, esse foi o primeiro livro espírita que eu li na minha vida, lá acho que eu tinha 18, 19 anos. Ou seja, o entendimento é totalmente diferente, né? Que você lê com uma aura assim, com certeza. Um romance mesmo, né? Nada profundo, assim, uma coisa bem ali superficial. Li o livro, né? Sim. O entendimento é todo outro depois que você começa a estudar mesmo, né? Sim. Eu acho que é bem isso, né? Eu já tinha lido esse livro e achei ele chato. Nossa, eu achava ele chato de ler. Eu falei, meu Deus, eu tenho que ler de novo aquele livro chato. Gente, eu amei ler esse livro de novo. Eu amei porque, assim, é outro olhar que a gente tem para cada coisa, né? E eu, conversando com a Mônia até deu uma ideia, e eu segui essa ideia e achei que foi muito legal. A coisa de acompanhar. Então, eu li uns capítulos e tem um grupo no YouTube que eles vão comentando os capítulos. Claro que tem um que comenta em 15 minutos, outro que comenta em uma hora, enfim, uma longa análise. E fiz um meio termo, eu li da Seara Bendita, foi muito legal, porque eu lia o capítulo e ela colocava, quer dizer, já foi uma análise junto, né? Então, assim, o livro terminou de uma forma tão clara, tão óbvia, que, assim, eu consegui, enfim, uma nota excelente, né? Porque estava tudo muito claro, né? Além da minha leitura, eu tinha participado de uma... Adorei a dica, Mônica. Eu adoro esses estudos, eu sou apaixonada por aquele canal. Nossa, você sabe que assim, eu até comprei um outro livro que a gente nem vai ler, porque tem um comentário dele, Os Mensageiros, que é o segundo livro, né, do André,
porque essa pessoa que eu segui, eu adorei a forma como ela fala, como ela conta. Então, eu quero continuar com esse livro, independente de custo, porque eu já sei que nós não vamos ler o ano que vem. Vocês vão ler, sim. No mediúnico, vocês vão ler. Mais para frente. Pois é, eu já vou ler agora, porque a minha ansiedade... mas é muito bom, pode ler, sim, porque depois, quando você for lá na frente ler de novo, já é outra abordagem. Porque aí vai ter todo o ensinamento mediúnico que você vai olhar com esse... Vai ler com esse olhar. Agora você vai olhar, né? Lendo, aprendendo, mas não se aprofundando muito. Rosa, eu também comecei a ler Os Mensageiros e vou considerar como a leitura de férias, né? Porque a gente não recomendar nada para a gente ler durante as férias. E depois de ler O Nosso Lar, sem dúvida não dá para parar. Né? Então, eu fui procurar o próximo, e eu encontrei inclusive, já estou no 3º capítulo, estou achando lindo, a evolução, não é? A evolução do André Luiz, se eu conseguir fazer assim, uma metadezinha, uma pontinha de unha da evolução que ele já teve, né, do Nosso Lar em 1 ano e meio para Os Mensageiros, que ele já está em outra etapa, né? Nossa, gente, sem spoiler. Estou amando, eu recomendo. Já motivou a leitura, aí está todo mundo já sabe a fofoca. Gente, por favor, se vocês tiverem oportunidade, leiam sim, que é maravilhoso, eu estou adorando. Atrapalha se eu colocar o link do YouTube, dos comentários no nosso grupo? Atrapalha? Não, pode colocar. Posso colocar? Pode colocar, sem problema. Eu achei que foi muito interessante. Você que está lendo, Marisa, assista os comentários dela do livro do Missionário, que você vai ver que é fantástico. Então, eu sigo um outro canal, O Espírito da Letra. Gente, se vocês puderem também, escutem os capítulos dele, porque ele faz uma leitura bem fiel do livro, e os comentários dele sempre têm assim, um humor muito legal, e incentiva a gente para o próximo, né? Mas eu vou dar uma espiadinha, até anotei aqui, a Seara Bendita, né? Acho que a Seara Bendita. Eu vou colocar para você, Marisa. Por favor. Coloca o seu também, tá? Olha, vale a pena, viu, gente, essa troca de informações, porque enriquece, né, sempre. Com certeza. Muito obrigada, viu? Não tem problema, né? Isso só acrescenta. Põe no grupo mesmo. Põe no grupo, Isso é uma prática que o pessoal então, tinha, não era? Se reunir para fazer... Existia uma prática, não sei qual é o nome, que o pessoal... É uma tarde de leitura, né? Cada um falava o que entendia de um livro. Eu não sei se isso ainda existe, mas agora com a pandemia é mais difícil, mas dá para fazer online, né? Quem sabe o ano que vem a gente se junta, né, para discutir cada capítulo. Bora. É legal aí no WhatsApp. Né? Legal. Mas não durante a prova, não é durante a prova, não, é antes. Sim, com certeza. Não, durante a prova não dá, Marcelo, porque é 1 hora, então ninguém vai fazer prova. Que dá, hein? Ó, que dá, hein? Margarete? Olha, nós vamos encerrando, lembrando que a próxima aula é a aula final, né? Vai ter uma aula surpresa, né? Não vou falar qual é o tema, mas vai ser legal. Vai fazer a gente chorar, não, né? Não. Quem sabe? Quem sabe, né? A despedida do Luigi o ano passado foi muito choro, foi muito triste. Não, mas é alegria. A gente se encontrou de novo aqui, né? Na verdade, é mais um encontro, né? E que aí, esse laço que a gente fez, a gente não perde mais. Né? Jamais. Esse novo encontro. Jamais. Então, depois eu vou até comentar com a Ju que quando terminar o ano, eu e ela, a gente vai sair do grupo, mas eu não vou terminar. Eu vou deixar todo mundo de administrador, e aí vocês podem ficar com esse mesmo grupo, às vezes para trocar informações, né? Só para não... Porque aí o próximo educador vai formar outro grupo. Vai formar, mas fica aí esse... De repente... legal. Para vocês interagirem. Vai ser o grupo da fofoca. Não é essa a intenção,
não é essa a intenção. Babado, confusão e gritaria. Mas, Tem olha, receita de pão tanto de eu mel. como ela, a gente vai permanecer À no disposição, contato. se precisar de alguma com coisa. certeza. Qualquer dúvida que vocês tiverem que a gente possa auxiliar, estamos juntos aí, Ah, Floresta. claro. E ainda está valendo churrasco na minha casa, tá? Aqui no interior. Opa! Tá todo mundo cuidado. O endereço no chat aí que a gente já vai, hein? Opa, pode ver. Pensa bem, alegria. Sônia, olha lá, essa turma. Ah, é bem legal. Ô, Sônia, eu acho eu ia melhor adorar. você só fazer o churrasco se a Margarete levar 600 pães de mel. Isso mesmo. Fechado. Pode ser 300, vai, está uma colher de chá. 300, vai, vamos, metade. Metade, tá, Margarete? Eu tenho sobrinhos que a mãe não cozinha nada. E daí a minha sobrinha falava assim, mas tia, você que fez o pão de mel? Eu fui. Ela, quantos você fez? 600. 600? Daí ela disse que ela ficava, né, na mesa da família, ela falava assim para outra tia, a tia Marga fez 600 pães de mel. Você tem noção do que são 600 pães de mel? Ela falou, É muita coisa. Ela falou, não tenho. Você marcou a infância dessa criança, isso ela não vai esquecer nunca mais. A gente vai fazer o seguinte, Margarete, a gente deixa por 100, tá bom? Tá bom. Nós somos Fechado, poucos, né? 100 tá bom. 100 eu faço com o pé nas costas. Nossa, fechado. Aí te mata, Margarete. Arrogante essa Margarete, viu? Então, gente, depois de Humildade, 600... Margarete, ó, humildade. Não, Ju, depois de 600, 100 não é nada. 100 é uma tarde. Olha quanto obsessor atrás do pão de mel agora. O professor do chocolate. Precisamos marcar. Vamos lá, gente, vamos encerrando. Então, vamos lá, vamos encerrar aqui. Vamos com essa alegria no coração, agradecendo pela espiritualidade presente, sempre envolvida nos nossos trabalhos, nas nossas tarefas, na mensagem de Jesus, agradecendo pela participação de todos, agradecendo pela possibilidade de estarmos aqui trocando experiências e ensinamentos, pedindo a Deus e a Jesus que continue nos abençoando, nos protegendo, nos orientando na nossa caminhada, para que a cada dia, através dos ensinamentos, a gente consiga evoluir a cada vez mais para seguirmos na nossa jornada com muita alegria, com muita paz, com muito amor. Graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Jesus. Que seja. Valeu, turma. Então, a próxima semana tchau. não tem questionário, estão de boa. Fiquem com Deus. Boa Tá semana. bom, fica bem. Boa Fica semana pra com Deus. todos. Obrigada. Parabéns pela participação, né? Todo mundo tirou 10 isso da aí. participação. Legal. Aí a gente vai Obrigada fechar a por nota, tudo. depois o Costa compartilha com vocês. Tá bom, obrigada. Beijo. Viu? Tchau. Obrigada, boa Beijo. semana. Tchau, Fiquem tchau. com Boa Deus. semana. Para Vai todos. preparando ali Tchau, pão de tchau. mel, Margarete. Pode deixar.